Bom, nós vamos dar início a essa aula, retomar essa aula de 30 minutos de sabedoria, e a gente vai abordar um pouquinho sobre o período que nós estamos nos encontrando, esse período de Purim, o mês de Adar, ver algumas ideias sobre a festa, sobre as características desses personagens e de como que aconteceu, a Eshatki, história, a põe o história de cubo. Purim como um todo, né? Põe chat ou põe Isso que a cubo? gente vai ver. Então, vamos lá. O mês de Adar, deixa eu começar primeiro uma coisa interessante, só de curiosidade. Quando Deus ele criou o mundo, e um dos livros mais antigos que nós temos é o Sefer Yetzirah. Esse Sefer Yetzirah é atribuído a Avraham Avinu, nosso patriarca. E lá ele fala sobre os segredos das letras. Letras é uma coisa que eu costumo dar bastante aula sobre isso, mas o que é curioso é o seguinte: Deus ele utilizou das 22 letras do alfabeto, ele utilizou 3 letras para criar o universo, depois 7 letras para criar cada dia da semana, e restou 12 letras, que com cada uma dessas letras ele criou um mês do ano. Quando a gente está falando, as 3 letras que ele utilizou para criar o mundo são as letras Aleph, Mem e Shin. A letra Aleph representa o ar, a letra Mem representa a água e a letra Shin representa o fogo. Então, quando você fala a água está incluso também a terra, então são os 4 elementos que Deus ele criou com essas 3 letras, Aleph, Mem, Shin. Aliás, tem muitos carros que estudam Kabbalah, na Kabbalah Center, eles têm essas letras estampadas no vidro, às vezes Aleph, Mem, Shin, que são as 3 letras com elas Deus ele criou a matéria, né, os 4 elementos. Depois, Deus utilizou mais 7 letras do alfabeto para criar os dias da semana. E as letras são Beit, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Reish e Taf. Então, a letra Beit, Deus criou domingo, a letra Gimel, Deus criou segunda. Tem isso tabelinha, depois eu posso proporcionar para vocês, quem tiver interessado, como que cada uma dessas letras, elas têm letras com pontinhos e sem pontinhos, essas 7 letras. E com essas letras, Deus criou os dias da semana. Com pontinho é forte, sem pontinho é fraco. Então, representa a luz, a escuridão. Então, e o dia está dividido em 2 períodos. Então, isso que significa as 7 letras que Deus ele criou os dias da semana. Depois, as letras que sobraram, Deus criou na ordem do alfabeto, cada um mês. Quando chega na letra, no último mês do ano, que é o mês de Adar, quer dizer, seguindo o que a Torá nos diz que que os meses do ano são contados pelo mês de Nissan. Nissan é o próximo mês, tá certo? Sempre o Purim é um mês antes de Nissan, que é no dia, né, no dia 15, na verdade, dia 14 de Adar, dia 15 em Jerusalém. Então, que a gente celebra a festa de Purim. Então, quando o Purim está no último mês, é o 11º mês, é o 12º mês, né? É o último mês do ano, quando a gente conta de Nissan. Quando Nissan, a gente conta que é o primeiro mês dos meses do ano, que a Torá declara, Rishonu lachem lechotzei hashanah, que Nissan é o primeiro mês dos meses do ano. Por conta do nascimento do povo judeu, uma vez que saímos do Egito no mês de Nissan, a gente lá nasceu o povo judeu, assim diz o profeta Ezequiel, então daí vem a contagem dos anos a partir do mês de Nissan. Então, Adar torna-se o 12º mês. Então, com que letra Deus ele criou esse mês? Então, Deus criou com a letra Kuf. A letra Kuf, aquela letrinha única, letra que, além das finais, que desce para debaixo da linha. A letra Kuf, com esta letra, Deus ele criou o mês de Adar. O mês de Adar cai no signo Peixes, que a gente sabe, né? Então, o que tem a ver tudo isso? Na verdade, o que tem a ver com o mês de Adar? O mês de Adar é um mês forte. Tá? Adar vem na palavra Adir Bamarom Hashem, vem um lado de força. Adar é um mês de peixes, por um lado mostra que não tem olho gordo. Conhecido que os peixes, uh, o Abrahá que Yaakov deu para os filhos, para os seus netos, Vidgu Larov Bekerev Haaretz, que vocês possam prosperar igual os peixes. O Idgu vem na palavra dag, que vocês possam prosperar igual os peixes. E sobre os peixes está escrito que não tem olho gordo, eles não têm pálpebra, eles estão sempre de olhos abertos, quer dizer, não recai sobre eles olho gordo. Então, o mês de Adar representa um mês de força, um mês de que sabe que é peixes, um mês que não tem olho gordo. Então, é um mês muito propício. Inclusive, você pega a palavra Adar, é Aleph Dar, quer dizer, como Deus ele está morando, residindo.
quer dizer, o propósito, o final do ano vai, já que está no início do ano. Então, Adar mostra como Deus ele reside aqui na Terra, Deus ele se encontra aqui na Terra. E esse é o mês que aconteceu a festa de Purim. Então, qual a ligação com a letra Kuf, que a gente falou que é a letra do alfabeto que representa a letra do mês? Então, Kuf em hebraico, original, o certo seria a pronúncia desta letra Kof. E Kof, a gente sabe que além de ser a letra, Kof significa o buraco da agulha e Kof também significa macaco. Macaco é Kof em hebraico. Então, a ideia do macaco significa aquele que parece, mas não é. Sabe, o macaco, é quase ser humano, imita. O macaco, ele imita, tá certo? Então, parece aquela pessoa que ela imita, mas não é. Então, vocês conseguem entender daqui que o Purim, a fantasia, tudo está ligado com o mês, está ligado com o dia do mês, está ligado com o mês que representa a imitação, que na verdade a gente é pura fantasia, na verdade a nossa existência está dentro. Então veja como as coisas elas realmente caem, de fato acontecem no período que tem que acontecer. Então é importante a gente estar ligado os acontecimentos antes de entrar de Purim, entender a energia do mês, né? Veja, toda a história de Purim também, a gente já sabe disso, é Deus no seu anonimato. Você pode ler essa história sem encontrar milagre algum, e você pode, ao contrário, ver na, na simplicidade das coisas, no dia a dia das coisas, você pode enxergar realmente a verdadeira divindade. Eu acho que isso é uma coisa bonita, né? Quando a gente fala que, que o mês de Adar é o mês do Kof, é o mês do macaco, quer dizer, a letra que representa é aquela que imita, então aquela que mostra o que não é, a mesma coisa que dizer a natureza. Olha só que curioso. A natureza, por um lado, é Deus no seu anonimato. A gente conhece isso, né? A gente fala que a natureza é Deus no seu anonimato. O que quer dizer Deus no seu anonimato? Eu estava estudando uma Amar com um grupo dos Bale Batim, que frequentam aqui o Bet Rabat Shabbat de manhã. Todo dia de manhã a gente estuda um Amar de Hassidut. A gente estuda das 8h15 às 9h30. 1h15 a gente estuda uma Amar. A gente já está terminando quase os livros de Mamarim do Rebbe anterior. E lá, no Rebbe anterior, ele fala uma coisa tão bonita. Eu queria compartilhar com vocês, porque isso tem a ver com o mês de Adar que a gente está falando. Apesar que aquele mamar era um discurso racídico sobre o mês de Av, mas lá o Rebbe ele fala o seguinte: Hashem hu Elohim. A gente fala tudo no final de Yom Kippur que Deus é o Elohim. Hashem utilizado é o tetragrama. Tetragrama é o nome de Deus que representa foi, é e será, sabe? É o nome revelado de Deus, o nome mais sagrado de Deus. Então, Deus na sua pura, vamos chamar assim, revelação. O tetragrama representa os 10 poderes que Deus ele emana, a maneira que ele aparece, etc. Então, é Deus presente. E já o nome, que é o oposto ao tetragrama, representa a natureza, que é Elohim. Elohim é severidade, é um nome que está ligado com a segunda das emoções, está ligado com a Gvurá, está ligado com severidade. E a severidade tem um papel de ocultar a luz, barrar o filtro, ponderar. Então, a ocultação está ligado com o nome de Elohim. Diz o Rebbe lá no Mamar uma coisa bonita. Olha o que o Rebbe diz. Isso, a gente fala, isso o Rebbe não traz no Mamar o que a gente fala no final de Yom Kippur, que a gente fala Havai, o Elohim, mas quando termina Yom Kippur, que é um dia de revelação, a gente grita 7 vezes. Hashem Hu Elohim, cada vez mais forte. O que a gente está querendo dizer? Que Hashem, que estava revelado agora no dia de Yom Kippur, até em Neilá, no nível máximo, ele é a natureza que a gente vai agora seguir adiante pós Yom Kippur. É o Elohim, a natureza é Hashem. O que é bonito, o que o Rebbe traz lá no Mamar, o Rebbe fala o seguinte, que coisa fantástica. Da mesma maneira que a gente não consegue compreender Deus e defini-lo e saber quem ele é, porque ele é o indefinível, ele é o Criador, tá certo? O que difere o Criador do criado? Que o criado é finito e o Criador é infinito. Então, da mesma maneira que é impossível qualquer ser humano compreender Deus de uma maneira absoluta, é impossível. Você pode sempre avançar cada vez mais, mas sempre você vai ter coisas que vai estar no nível de fé, e entende-se como fé algo que está acima da sua razão, algo que a gente simplesmente acredita porque nós não temos como comprovar.
diferença de fé e razão, tudo que eu compreendo, então eu consigo explicar, aquilo eu domino. Se eu domino, significa que eu entendo ele por completo. Uma vez que Deus é impossível a gente entendê-lo por completo, então sempre haverá níveis de divindade que você vai atribuir no nível de fé. É impossível compreender Deus na sua plenitude. Da mesma maneira, vem a frase e diz, olha, se Deus você não consegue compreender na tua plenitude, Elohim, a natureza também você não vai conhecer na tua plenitude. Sabe por quê? Porque Deus é Elohim. A natureza é Deus. Então é impossível você compreender a natureza na sua plenitude. Veja, o nosso intelecto humano diria, se a natureza é algo criado, tá certo que veio aqui ocultar Deus, para que Deus não aparece de uma maneira revelada, mas natureza é criação. Se é criação, deveríamos, pelo menos nós seres humanos, entender a natureza como um todo. E a verdade é que o homem nunca vai compreender a natureza tão pouco, porque a natureza, apesar de ser criada, é Deus, é Deus. Não é que a natureza é Ele. Quer dizer, existe Deus, o Havaí, Deus o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Ilimitado. Vem a frase e fala que este Deus é o Elohim, a ocultação que a natureza também é Deus. Isto responde tantas coisas. O ser humano é capaz de compreender e ver anos-luz, assim, milhares de anos-luz, galáxias e não sei o que mais, etc. E não sabe o que tem no fundo do mar. Imagina, aqui na Terra a gente não sabe o que tem no fundo do mar. O homem é capaz de entender toda a natureza que Deus criou, sabe por quê? Porque a natureza é Ele. Não é que a natureza é algo além dele. O Hassidut explica muito forte. Isso tudo vem à tona nesse mês de Adar que a gente está estudando agora. A gente está falando um pouquinho sobre o mês de Adar, a gente está tentando explicar o que representa esse mês de Adar. O macaco aqui representa, que ele está falando, a letra Kof, que é a pronúncia correta é Kof, não é Kuf, que representa o macaco, é aquele que mostra que ele não é, ele imita, certo? Ele imita, parece para você que é X, mas na verdade é Y, assim é a natureza. Parece, isso aqui é natural, isso é natureza, eu sou natureba. Na verdade é Deus, entendeu? O que você está vendo é uma pura fantasia, porque a natureza veio encobrir o onipotente. Então a natureza é uma fantasia, assim como o macaco imita, tem uma fantasia. Então a letra que cria o mês, esse mês atual que nós estamos, que é o 12º mês, é uma letra que representa o conceito de fantasia. Se eu represento o conceito de fantasia, então nada mais propício da festa de Purim vir exatamente calhar neste mês. Na festa de Purim, não há milagre sobrenatural, pessoal. Você não vai encontrar. Não abriu o mar, não teve barreiras de água, entendeu? A gente não passou no seco, eles não teve que, sabe, não houve relâmpagos e a Torá não foi aceita, não caiu dos céus, não teve Deus falando com o povo de Israel. Nada disso aconteceu. Aconteceu no período da diáspora. Aliás, a festa inteira de Purim que a gente vai estudar, assim, devagarzinho hoje, na próxima semana também, Bezrat Hashem, se Deus quiser. A festa de Purim como um todo, você pode ler ela e passar despercebido. Não sei se vocês sabem, mas é uma realidade. A Megilat Esther, entendeu? Desde quando a Megillah ela começa a contar sobre a história de Esther, são 9 anos. São 9 anos de sequência. Entendeu? Somente depois que os fatos foram apurados, quando você dá um zoom out, quando você está vivendo as coisas, a gente passa despercebido. E assim é nas nossas vidas. A gente passou tanta coisa na nossa vida, que se a gente parasse para fazer um resumo do que a gente passou, a gente ia ver, talvez, os milagres de uma maneira mais claras e mais objetiva. Só que cada dia passa, para nós é rotina, é a Natal da natureza, a gente não consegue enxergar. Esther, quando pede para escrever o relato histórico dela para os sábios, foi confrontada pelos sábios, não sei se vocês sabem disso, é uma coisa curiosa, vocês pegam no final da Megillah, então consta que Esther está pedindo para que a história dela fosse escrita. Os sábios categoricamente falaram que não. Por que eles falaram que não? Então o Talmud explica que os sábios estavam com medo de inveja. Tá bom, já vencemos o Haman, etc. Então fica quieto, fica na sua. Para que escrever agora a história, relatar a história? Para que contar a história? Os sábios falaram isso só vai gerar ódio.
E a Esther queria pôr a visão dela, desses 9 anos, para mostrar para as pessoas e para as futuras gerações que a grandeza do reconhecimento de Deus se encontra não no milagre sobrenatural, e sim no dia a dia. O milagre ocorrido no Purim, que é uma visão cotidiana, e lá no cotidiano você conseguir observar Deus no seu, entre aspas, anonimato, porque ele não está fazendo um milagre sobrenatural. As coisas simples. Amã não gostava do povo judeu, queria acabar com Mordecai. A Esther era judia, pediu para o rei e acabou, foi salva. Não, não, o que já aconteceu? A gente sabe hoje, quando a gente lê a história de Esther, como ela escreveu, todo o trâmite, como que aconteceu as coisas, e ela observou e viu que foi tudo com uma providência divina, que os milagres foram bem maiores do que o milagre revelado, porque esse é o propósito da criação. O propósito da criação está em a gente realmente enxergar que a natureza é Deus. E por isso que o Purim é a única festa, que é o mês inteiro. É curioso isso. Você pega o seguinte, Pesach, são 7 dias, você pega Hanukkah, são 8 dias, Sukkot, são 8 dias. Quando chega Purim, Mishenich Nasadar Marbim Besimcha. O mês inteiro é o mês de alegria. É verdade que Purim é um dia ou 2 dias, mas os sábios falam já o mês inteiro é alegria. Por quê? Porque essa é a ideia do mês. O mês atual mostra como a gente tem que buscar Deus no seu anonimato, quer dizer, no dia a dia. Isso representa o mês de Adar, isso representa o Kof, isso representa a letra que foi criada o mês. Isto representa Esther. O nome Esther, quando os sábios perguntam de onde vem o nome Esther da Torá, fala porque está escrito Aster Astir Panai. Eu vou fechar a minha face, vou encobrir a minha face. A Esther era uma figura extraordinária, fantástica, uma pessoa assim fora do comum. Fora que Esther, vamos ver um pouquinho sobre essa figura Esther e ver o que nossos sábios falam sobre por que tudo está em volta dela. Megilá é chamada Megilat Esther, sabe? As mulheres participaram do milagre, tudo está ligado com a Esther pede para poder escrever o livro, por isso é chamado Megilat Esther. Em Mordecai, que era o líder da geração, não consta, poderia ser chamado o livro Megilat Mordecai e Esther, mas não é o caso. A Megilat é chamada Megilat Esther. A Esther é a chave de tudo, porque ela representa esse mês de Adar, ela representa o Kof, ela representa aquela pessoa que ela oculta por si só, ela oculta a sua religião. Ela é a pessoa apropriada para enxergar Deus de uma maneira oculta e mostrar para a gente, olha, esse é Deus, isso quem fez foi Deus. Entendeu? Observem atrás da roupagem, entendeu? O que está por trás da natureza. Apenas Esther era capaz disso. Esther, conta aos nossos sábios, que ela era uma menina que, enquanto a mãe estava grávida, o pai morreu. Quando a mãe deu à luz a ela, a mãe morreu. Quer dizer, imagina, Esther, o quanto ela não pastou. E ela foi criada, enfim, pelo primo dela, como a grande maioria dizem que era o primo dela, que depois se tornou o marido dela, que era Mordecai, que a gente sabe. E Mordecai era o líder máximo. E, na verdade, a Esther, se ela se casou com Mordecai, conforme uma opinião, Italo Lebat, como filho, assim como Baala Tabait, como ela era dona da casa, como está escrito no versículo, enfim, como aprendem nossos sábios. Então, ela era super subordinada a Mordecai, e tudo que Mordecai dizia, Esther fazia. Se consta na Megilá, inclusive ocultar a sua religiosidade. Imagina como foi difícil para ela ocultar isso. Na verdade, o nome dela já diz, Esther. Esther era uma mulher tão qualificada, que tem uma passagem tão bonita que nossos sábios falam. Está escrito no Talmud que a Esther era chamada Yerakrak. Yerakrak significa que ela era vermelha. Perdão, ela era verde. Ela era verde. O que quer dizer ela era verde? Tem duas explicações. Você pode explicar verde de beleza da cor verde, você pode dizer verde de feiura. Mas nossos sábios explicam que não é nada disso que a interpretação correta que os nossos sábios estavam querendo dizer, não. É uma coisa muito mais profunda. O que quer dizer verde? Verde significa que a Esther, ela era uma mulher completa. A cor verde é uma cor combinada de duas outras cores.
quer dizer, uma mescla de cor. Quando você pega a cor azul e você pega o amarelo, quando você mistura o azul com o amarelo, você tem a cor verde. Nossos sábios falam que Esther ela era verde. O que quer dizer? Ela era a união de azul com o amarelo. O que representa o azul? A água, a frieza. Por um lado, ela é uma pessoa extremamente fria. Ela soube ocultar a sua religião, ela soube conduzir a vida dela de uma maneira fria e gelada, ser mulher de Ahasverosh, que isso não era uma coisa fácil. Ela foi escolhida, foi submissa, e, sabe, ela, enfim, ficou e viveu com Ahasverosh pro resto da vida também. Mas, por outro lado, ela é uma mulher extremamente fogosa, porque ela era o amarelo representa o sol, que representa o calor. Ela era uma mulher extremamente apegada aos seus princípios. Então, isso que a gente diz que a Esther ela era verde, que ela era uma mulher completa. Ela tinha as duas características necessárias para poder levar uma vida aprumada. Ela era tanto azul como amarela, ela era verde, aquela cor que está no meio, quer dizer, a cor do meio, que ela sabia ser fria e sabia ser fervorosa ao mesmo tempo. Quer dizer, era uma mulher extremamente perfeita, escolhida a dedo para poder assumir esse período. Se você faz o cálculo da história, entendeu? Se você pega no terceiro ano do rei Ahasverosh, a Megillah começa dizendo que matou Vashti. Depois ele casou com Esther, depois de 4 anos. Demorou 4 anos para buscar uma mulher. Ahasverosh só no 7º ano casou com a Esther. O decreto de Amã foi no 12º ano, pessoal. Tá certo? Quer dizer, só depois de 5 anos que ele estava casado com a Esther, aí veio o decreto do Amã. O decreto do Amã aconteceu, o Amã morreu logo depois do decreto, quer dizer, 2, 3 dias, depois a gente vai ver os detalhes da história, se Deus quiser, na próxima aula. E depois de 1 ano, quer dizer, principalmente 11 meses, quer dizer, exatamente 11 meses depois, veio a festa de Purim, porque o decreto foi no dia 13 de Nissan, e no dia 13 de Adar, que era a data que o Amã tinha feito o sorteio, no dia 13 de Nissan, que iria matar o povo judeu e aniquilar todo o povo judeu das 127 províncias do rei Ahasverosh, foi quando de fato aconteceu a festa de Purim. E o mais curioso isso que eu queria compartilhar com vocês, uma coisa bonita, uma coisa interessante, uma coisa a gente fala na Megillah que todo mundo ficou feliz. A gente reverteu tudo, toda a situação. Mas teve alguém que não foi beneficiado de nada dessa história. Quer dizer que não foi beneficiado? Que ela continuou na mesma. O povo judeu saiu e voltou, e saiu do perigo, e festejaram, e se alegraram, etc. Mas teve alguém que ficou na diáspora braba e continuou na mesmice, coitada. E essa foi Esther. Esther era uma pessoa tão perfeita, uma mulher tão perfeita, digna de Messias, né? De auto-entrega, uma coisa fantástica. Todo mundo ficou feliz porque se livraram de Amã, etc. E a Esther ficou com Ahasverosh. Ela deu a vida dela, para o povo dela, entendeu? Mas ela, coitada, ela continuou na mesma. Tem uma explicação do Rebbe bonita que diz, a gente fala que na véspera de Purim, nós fazemos o jejum de Esther. E é estranho a gente chamar isso de jejum de Esther. Por que nós chamamos de jejum de Esther? Então, aparentemente, na história da Megillah, nós encontramos que Esther, quando Mordecai fala para Esther que a situação está caótica por conta do decreto que Amã tinha acabado de ter lançado, que daqui 11 meses o povo judeu seria aniquilado por total, Mordecai pede para Esther abrir o jogo e falar com o rei Ahasverosh para poder reverter essa situação. Então, Esther, no início, ela reluta. E a gente vai estudar isso depois, na próxima aula, que não vai dar para poder explorar essa cena. Eu queria explorar depois com vocês, numa próxima aula, de uma maneira bem bonita, como os nossos sábios falam. Só estou te falando agora os versículos. Consta que ela reluta. Então, o Mordecai falou, se você não vai ajudar, a salvação vai vir de outro lado. Então, Esther concorda e fala o seguinte, olha, então vocês jejuam para mim 3 dias e 3 noites. Vocês vão jejuar 3 dias e 3 noites consecutivos, Vetsum Alá, e eu também vou jejuar, eu também vou jejuar dessa maneira. Então, Esther, ela decide que ela vai jejuar também 3 dias e 3 noites, e depois ela vai entrar para o rei para poder conversar com ele.
Alguns dizem, tá vendo, olha, já que Esther pediu para o povo jejuar por ela, já que ela ia pedir pelo povo, para o povo ter a salvação, então por isso se faz o jejum de Esther. Mas, por isso é chamado jejum de Esther. A gente não pode dizer que isso é a razão. Por que a gente não pode dizer que essa é a verdadeira razão? Porque este jejum de Esther ocorreu nos dias 13, 14 e 15. Tem algumas opiniões. Conforme uma opinião isso ocorreu, isso eu estou pegando aqui, o Pirkei da Beleza fala que aconteceu no dia 13, no dia 14 e no dia 15. Quer dizer, veja, dia 15 é o primeiro dia de Pesach, que eles jejuaram no primeiro dia de Pesach. Há quem diz que isso aconteceu já, o Yalkut Shimoni, Rashi e Esther fala que aconteceu no dia 14, no dia 15 e no dia 16. Aí tem uma outra opinião que fala que foi no dia 15, 16 e 17. De qualquer maneira, aquele dia, Yom Tov, eles não jejuaram. Em Yom Tov eles não comemoraram, fizeram Pesach. Dia 15 eles estavam de jejum. Conforme todas as opiniões, do dia 15, que é o primeiro dia de Nissan, eles fizeram jejum. Então, o jejum de Esther não pode ser esse jejum, porque nós não jejuamos Pesach, e nem véspera de Pesach, por conta. O jejum de Esther é chamado a véspera do jejum, e não a véspera de Pesach, como de fato ela pediu. Quando o povo de Israel jejuou por ela, que ela entrou para o rei, foi Pesach. Ali que ela pediu para jejuar. Então, por que a gente chama jejum de Esther? Tem uma explicação do Rebbe muito bonita. O Rebbe fala que o jejum de Esther é chamado jejum de Esther. Por que a gente jejua dia 13 de Adar? Porque o povo de Israel entrou em batalha. Porque não pensam vocês que depois que Amán morreu, e Amán morreu no segundo dia de Pesach, conforme a opinião do Alter Rebbe, ele traz um Shulchan Aruch, nas leis de Pesach, que no segundo dia de Pesach a gente tem que fazer uma comida especial, em homenagem que nesse dia o Amán ele foi enforcado. Quer dizer, Amán foi enforcado no segundo dia de Pesach. Imagina, ele lançou o sorteio no dia 13. Esther chamou ele para o almoço, para poder comer no dia 14, conforme uma opinião, primeiro. E depois no dia 15. E no dia 15 ele pediu para ser, quer dizer, ou no dia 15 ele comeu a primeira vez, perdão, no 15 ela comeu a primeira vez já. E no dia 16, quer dizer, o segundo dia de Pesach, quando ele morreu, quando ele foi enforcado, que era a segunda refeição, que imediatamente o rei Ahasverosh mandou enforcá-lo. No segundo dia ele foi enforcado, então a gente faz o quê? Uma refeição em honra da Esther naquela ocasião. Mas o jejum que a gente está falando agora, o jejum da véspera de Purim, não tem nada a ver com o Esther. O que acontece? Nossos sábios falam que sempre quando tem uma batalha, então o povo de Israel jejua. Quem jejua? Quem não vai para a batalha. Quem está na batalha não pode jejuar. Os soldados eles têm que comer, porque eles têm que ter força para combater o inimigo. Mas quem fica, igual os Israelim da Salah, de Israel, eles não podem jejuar, proibido jejuar. Eles estão salvando o povo, eles não podem estar fracos. Então, mas quem não está na batalha jejua. Por isso, então, quando chega sempre véspera de algo que está para ocorrer, então a gente se declara um jejum e a gente faz o jejum quem é as pessoas que estão sóbrias, não as pessoas que estão em batalha. Acontece que no caso de Esther, naquele caso que o povo de Israel estava entrando em batalha no dia 13, porque quando Amán morreu, presta atenção que coisa fantástica, Amán morreu nesse dia, no segundo dia de Pesach. Quando ele morreu, a rainha Esther tinha pedido para o Hashverosh reverter o decreto. Hashverosh, que era o marido dela, não reverteu o decreto. Ele falou, eu não posso reverter o decreto já saiu com o meu nome, já está espalhado nas províncias, eu só vou dar direito de vocês combater, brigar por sua vida. Que bonzinho o marido, né? Quer dizer, decretou a morte de Amán, mas não reverteu a situação. Então o povo de Israel sabia que ia ter uma batalha grande no dia 13, como assim de fato ocorreu. Ocorreu a batalha, ocorreu que os inimigos ainda queriam matar os judeus, dos judeus não morreu nenhum, dos inimigos muitos morreram, e a gente tem, como a Miguel nos conta, e foi uma grande data alegre para nós. Acontece o seguinte, para pensar, quem foi decretado a morte? Sobre quem foi decretada a morte? Só sobre os soldados que estavam em batalha? Não. Todo mundo estava em perigo. Homens, mulheres, crianças, porque o decreto genocídio era para o povo inteiro. Quer dizer que naquela véspera da batalha, tinha alguém que podia jejuar? Não, porque estava todo mundo sendo ameaçado. Não era só aqueles que estão de fronte, não era só o exército que foi para a batalha, porque aqui a condenação e o decreto foi sobre todos, homens, mulheres e crianças. Se homens e mulheres e crianças estão zelando pela própria vida, eles não podiam jejuar.
Só tinha uma única pessoa judia que podia jejuar. Sabe quem? Esther. Esther estava no palácio. Ela não corria perigo. Ninguém ia matar ela. Então ela foi a única que jejuou na primeira história do Purim, da véspera de Purim, dia 13. Que nenhum judeu podia jejuar. Então o Rebbe fala, por isso, que o jejum é chamado jejum de Esther. Curioso, né? Essa explicação do Rebbe, como o Rebbe ele explica sobre essa cena. Mas, tudo bem. Essas são ideias que a gente está falando um pouquinho sobre a festa, o porquê que ocorreu, o mês, a letra. O que eu queria, a gente vai terminar, porque já a ideia é para não deixar mais do que meia hora, a gente já está meia hora aqui falando. Se Deus quiser, numa próxima aula, a gente vai abordar, eu quero abordar com vocês cenas dos capítulos de como que foi a estratégia que Esther teve para poder conseguir a salvação do povo de Israel, algo que ela foi contra até mesmo a orientação que ela teve de Mordecai, e que deu certo. Né? Que deu certo na salvação. Então, qual foi a ideia dela? Qual foi a estratégia que ela teve? Como o Talmud apresenta isso, e como os Mefarshim explicam isso de uma maneira muito digna, muito bacana, muito interessante. Se Deus quiser, numa próxima aula a gente fala sobre isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta para fazer? Alguém quer usar a palavra, por favor? A ideia do nosso estudo é 30 minutos, não quero passar mais que isso. Alguém tem mais algo a dizer? Senão vai ficar com muita nada.